Bom dia, irmãos. Nós somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudar a palavra de Deus. Hoje é a lição de número 10. Tá bom o som, irmãos? Tá bom, né? Vamos estar orando, irmãos, antes de dar início? Bondoso Deus, agradecemos pelos teus cuidados para conosco, por estarmos aqui na tua casa, a oportunidade, Pai, de poder estudar a tua palavra, a oportunidade de já ouvi-la nesta manhã, pelos os ensinos que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Usa-nos nesse momento para poder estar passando o estudo à revista, os irmãos ouvindo, possamos crescer no conhecimento da graça do Senhor, na direção do Teu Santo Espírito, que nos capacita, que nos ensina, que nos abre o ouvido para entendê-la e falar também. Abençoa toda essa escola dominical, cada classe que está reunida para Te adorar, Te louvar e aprender da Tua palavra, aprender mais de Ti. E a Igreja do Senhor, ó Pai, que se reúne no Brasil e no mundo, Pai, para que possamos, sempre com esse compromisso verdadeiro, de Te adorar, Te louvar e prestar-te o culto verdadeiro. No nome de Jesus oramos e pedimos. Amém. A lição de número 10, irmãos, vai tratar do tema derrotas e vitórias na peregrinação. Obediência é a chave para o sucesso. Obediência é a chave para o sucesso. Irmãos, o interessante, acho que o microfone está meio fora de, está dando um pouquinho de, O interessante, irmãos, nós, ao estudarmos a palavra de Deus, ao estudarmos a trajetória do povo de Israel, ali pelo deserto, a semelhança, a gente começa a analisar a semelhança de nós com esse povo. O pastor falou uma verdade numa das lições passadas, agora na última lição, uma das últimas lições que ele teve comentando, o fato de a igreja, a Bíblia foi escrita, encerrados os livros, está aqui compondo os livros da Bíblia, mas a Bíblia ensina a trajetória, é a trajetória da nossa vida. Se você começar a analisar o povo de Israel lá ao sair do Egito, Deus fez tanto para aquele povo, Deus os libertou lá do Egito com poderosa mão, trouxe ali, atravessou o deserto, atravessou o Mar Vermelho, chegaram no Monte Sinai, Deus derramando bênçãos e bênçãos na vida daquele povo, e aquele povo duro, rebelando-se contra Deus, povo duro a serviço. E se a gente for analisar, irmãos, não é isso que ocorre na nossa vida também? Não é isso que ocorre na nossa vida também? E muitas vezes nós vemos, a hora que a gente vê, a gente pega, somos nos surpreendidos com nós mesmos e diz, nossa, olha o que eu estou fazendo de errado na presença de Deus. Então isso é bom, irmãos, ou seja, de Deus nos mandar a palavra para ouvi-la e essa palavra produzir em nós o quebrantamento, essa palavra produzir em nós transformação, essa palavra produzir em nós vida. Como diz Paulo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça de Cristo fomos transformados numa nova nação, num novo povo, numa nova geração, uma geração redimida para adorar e servir a Deus. Aqui dentro do texto que nós vamos ler, irmãos, vai narrar a história, primeiro aqui
a batalha com os amalequitas. E na introdução aqui, o autor, ele traz para nós o fato das batalhas, e a gente analisando aqui, irmãos, ao estudar o Pentateuco, ela não fica lá restrita lá no passado, ela traz a mensagem para nós que hoje nós temos batalhas espirituais na nossa caminhada cristã, e nós temos que se valer das armas de Deus para nós vencermos e permanecermos e perseverarmos na caminhada cristã. Hoje nós estaremos vendo que o fator determinante do destino de Israel nessas batalhas era a bênção de Deus sobre as suas vidas, e assim também na nossa. O fator determinante em nossas vidas, irmãos, o qual que é? A bênção de Deus, porque se a bênção de Deus não estiver sobre nós, vamos estar batalhando em vão. Então, o principal aqui é a bênção de Deus, decorrido do quê? Da obediência, que quando o povo obedecia, ele prosperava, mas quando o povo se tornava rebelde e voltava a ser, havia uma regressão na vida do povo, havia uma regressão, e isso acontece com nós também, nós estamos sujeitos, por isso nós temos que ter uma batalha, ela é constante. E aprendemos também aqui, irmãos, a importância de estarmos envolvidos na obra do Senhor, comprometido com o chamado divino para servi-lo. Irmãos, ao contrário que muitos, infelizmente, têm pregado por aí, nós somos chamados para servir. Nós não somos chamados, irmãos, para ser como o passarinho que fica a boquinha aberta lá e caindo a sementinha na boca dele. Não, nós somos chamados para servir. Deus não é o nosso servo, nós somos sim servos de Deus. Aquilo que foi falado agora de manhã, através da mensagem do nosso irmão, do profeta Ageu, chamando a atenção do povo, vocês ficam aí reclamando que a vida não está indo bem aí em Israel, em Jerusalém, o tempo que eu mandei vocês de volta para vocês me servir, agora vocês estão querendo ser servidos, e muitas vezes acontece isso com a gente hoje, irmãos, a gente quer só ser servido. A batalha lá dos amalequitas, eu vou ler aqui, irmãos, versículo 8 do capítulo 17 de Êxodo, Êxodo 17, versículo 8 em diante. Êxodo 17, 8 em diante. Veio Amaleque, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur, porém, Arão e Hur subiram o cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Então, irmãos, na caminhada cristã, nós estamos na batalha, não é minha, não é sua, a batalha é do Senhor. Se nós estamos nessa batalha, irmãos, nós estamos na peleja do Senhor, e nós somos servos do Senhor para trabalhar nessa peleja. Então, aquilo que eu já falei no começo, nós não estamos aqui para Deus satisfazer os nossos caprichos, nós estamos aqui para servi-lo, para obedecê-lo, para honrá-lo, para temê-los. É claro que, na consequência,
essa obediência, vem as bênçãos de Deus em nossas vidas. Primeiramente, irmãos, as bênçãos espirituais, que é a paz, é o conforto, é a força do Senhor. Depois as bênçãos materiais também, aquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Entendeu? Então é isso que Deus tem para nós. Aqui na lição, irmãos, os ataques dos amalequitas narra justamente aqui o trecho que nós lemos. Aqui na lição, já no tópico terceiro, ou seja, no parágrafo terceiro desse primeiro tópico, fala assim: fica ilustrado que a bênção divina é o ponto decisivo nos conflitos do povo de Deus. Fica ilustrado que a bênção divina é o ponto decisivo nos conflitos do povo de Deus. Isso contraria a nossa preocupação comum quanto aos recursos pessoais, financeiros, logísticos e outros. O preparo é certamente necessário, mas a obra de Deus só pode ser feita pela bênção de Deus, que provê os recursos e meios e sua eficácia. Ou seja, irmãos, quando lendo o texto bíblico, a gente viu que os amalequitas atacaram Israel. O ponto principal aqui, irmãos, na vida cristã, é que nós estamos numa constante batalha. Quando Israel ele foi liberto do Egito, Israel é a nação escrava. A partir da sua libertação, Israel passou a ser uma nação liberta. E uma vez a nação liberta, ela que ia ter que fazer suas guerras, ela teria que enfrentar suas batalhas, não os seus senhores. Não seus senhores que iam lutar para defendê-los, não, eles iam lutar. E Deus aqui, irmãos, dá a oportunidade de que eles enfrentassem essas batalhas. E já ao caminhar pelo deserto, o primeiro povo que veio em encontro deles foi Amaleque. E Deus penalizou muito os amalequitas, por quê? Porque Israel foi pego no momento fraco dele. Estava saindo do Egito, estava correndo, e ali ele foi surpreendido. E Deus mandou aquele povo para a batalha. O interessante aqui, irmãos, é a bênção de Deus coordenando o povo na batalha. Quando Moisés subiu ao monte, ele levantava as mãos. Ao levantar as mãos, o povo prevalecia. Baixava a mão, o povo recuava. O que isso quer dizer, irmãos? O essencial na vida do cristão, em suas batalhas, é o que? É a bênção divina que lhe dá a vitória, que lhe dá o sustento. No caso aqui, irmãos, trazendo para o nosso contexto, a gente tem que estar atento a isso, que o preparo certamente é necessário, mas a obra de Deus só pode ser feita pela bênção de Deus. E nós corremos um risco muito grave, irmãos, muito sério, de muitas vezes confiar demais na nossa competência, na eloquência, na suntuosidade, muitas vezes, do nosso templo, nos recursos financeiros. Somos tentados. E muitas vezes a gente coloca Deus num segundo plano, como o nosso irmão pregou de manhã. Por quê? Porque Deus nos abençoou tanto, irmãos, e a gente acha, tá bom já. Eu posso assumir daqui. E o que acontece, irmãos, quando a gente assume, principalmente com respeito à obra de Deus, quando a gente acha que assumiu a nossa vida, acontece o quê? Tragédia. Tragédia, porque a gente muitas vezes corre o engano, cai no engano de se achar suficiente demais, que não carece de Deus para tomar conta de nada. Não é verdade? Então nós temos que estar cientes disso, irmãos, que a obra de Deus ela é só feita através da bênção de Deus. A obra de Deus na vida da sua família é só feita através da bênção de Deus. Então nós temos que clamar a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, pedir força e suporte a Deus, porque sem a bênção de Deus, irmãos,
nós estamos fadados ao fracasso. É o que ia ocorrer com Israel. A obediência, irmãos, era a chave principal para esse povo. Aqui, irmãos, ilustra muito bem aqui a cooperação de Arão e Hur, dois servos que estavam ali junto com Moisés, que foram os que sustentaram a mão de Moisés. Um historiador bíblico talvez explique melhor essa situação, mas eu dá a entender que Moisés, eles colocaram uma pedra, Moisés sentou, eles ficaram com as mãos de Moisés, provavelmente no ombro deles, porque Moisés era um homem forte, ele tinha mãos pesadas, braços pesados. Daí prevaleceu. Isso ilustra, irmãos, aqui o cooperativismo que tem que haver na igreja de Deus, para que a obra de Deus avance. Nós não podemos muitas vezes falar, não, tem o pastor lá. O presbítero está lá, o presbítero que faz serviço. Cooperar, irmãos. Cooperar. Muitas vezes a gente fala, mas eu não sei falar. Eu não sei fazer. Mas uma coisa você sabe fazer, e sabe fazer muito bem, irmãos, e deve fazer. Seja sentado, seja com os joelhos no chão, é orar pela obra de Deus. Isso é cooperação na obra de Deus. É orar. É orar. Aquilo que o irmão falou de manhã aqui, agora há pouco, sobre os nossos dízimos e ofertas. Eu tenho uma comigo, irmãos. A obra de Deus, ela não é feita de migalhas. A obra de Deus, ela não é feita de migalhas. A obra de Deus, ela é feita com primícias. Migalhas pode ser, você pode ser, ah não, o que sobrou vou levar para o Senhor. Migalha. A palavra de Deus fala, você tem que trazer a primícia da sua renda. Ah, vou fazer todos os meus acertos e levar para o Senhor. Migalha. A obra de Deus não é feita de migalhas, irmãos. A obra de Deus é feita de primícias. Então é o melhor de nós. É o melhor do nosso tempo, é o melhor da nossa vida, é o melhor de tudo. Isso se chama o quê? Cooperação para com a obra de Deus. Apóstolo Paulo, lá em Coríntios 11, Coríntios 1:11 fala sobre, 2 Coríntios 1:11 fala sobre a cooperação dos irmãos. O apóstolo Paulo estava lá combatendo o bom combate da fé, e aqueles irmãos estavam lá em Coríntios, e o apóstolo Paulo provavelmente estava em Roma, ou em outra cidade, não sei qual o contexto que fala aqui, no momento, mas o que ele contava? Ajudando-nos também vós com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Através do que, irmãos? Da oração. Tem um missionário lá do Senegal, está lá o cartaz ali. Tem um missionário lá do programa lá da Missão Caiuás. Tem um missionário evangelizando no sertão, lá no norte do país. Tem o programa Verdade e Vida, pelo pastor Hernandes à frente, né? Eu posso sim contribuir financeiramente com esses trabalhos. Estou contribuindo ao dizimar, estou contribuindo a ofertar, estou contribuindo a fazer ofertas específicas para com esse trabalho. E daí tá bom? Não. Oração também, irmãos. Oração também. Vida de oração. Então é isso. Então eu estou cooperando com a obra de Deus. Daí, diante dessa situação, irmãos, a gente vê o apoio na oração. Quando Jesus Cristo, momentos antes de ser preso, ele estava onde? Ele foi no Getsemane orar. E o que ele pediu para os seus amigos? Para que orassem junto com ele. E Jesus foi orar, daqui a pouco voltou, estava o quê? Dormindo. Jesus chama a atenção de Pedro e de seus dois irmãos, falou, nem um
nem ao menos um pouco, uma hora conseguisse vigiar comigo? Vigiar e orar, para não cair em tentação. Ou seja, irmãos, a gente precisa, a igreja precisa cada dia mais de oração, estar você lá na casa, orando e intercedendo pela obra de Deus. Eu não posso ir lá, no campo lá, o campo é vasto, mas eu tenho que fazer o que eu posso fazer? Orar. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Claro que a gente tem que fazer mais, você vai falar de Cristo, você vai estar cooperando com a obra, é não cruzar os braços, ficar muitas vezes olhando, a obra é lá no norte do país, eu não posso fazer nada. Não, você pode sim, você pode orar pela obra. O pastor está pregando lá, eu não posso fazer nada, eu estou sentado no banco, não posso fazer nada. Pode sim, pode orar pela pregação, em vez de muitas vezes nós ficarmos criticando a pregação do pastor. Em vez de ficar criticando a pregação do pastor, vamos orar para o Senhor, dele sabedoria no falar, né? Uma vez que ele esteja pregando a palavra, vamos orar, porque Deus vai usá-lo, irmão, Deus vai usá-lo. Continuando aqui o texto, irmãos, em Números, no tópico 2, fala dos exércitos de Israel. Fala de 3 episódios aqui, Números 1, Números 2 e Números 10. Números 1 vai falar do censo, irmãos. Quando Deus mandou Moisés levantar o censo e contar a população daqueles que iriam guerrear. Deus já começou a organizar um exército, o exército de Deus, o exército do Senhor. Ao contar, foram contados mais de 600 mil homens. E o autor ele fala algo aqui importante aqui, irmão, de 70 pessoas que desceram de Canaã para a terra por Egito, lá na terra de Gósen, que se ajuntaram a José no Egito. São mais de 600 mil homens, 603.550 homens para a guerra, preparados para a guerra. Isso está contando de 20 anos para cima, até, se eu não me engano aqui, parece que até 60 anos a idade de um militar ali. Tirando de 20 anos para baixo, tirando mulheres e crianças e tirando os idosos, acima de 60 anos. Imagine o tamanho do povo que saiu do Egito, que Deus tirou e conduziu para aquele deserto. Então Deus mandou levantar o censo. Uma vez Deus mandou contar, já volta lá no ponto primeiro. Não era para o povo ficar, agora nós somos 600 mil homens, mais de 600 mil homens de batalha, não precisamos mais do Senhor. Não, irmãos, a força sempre tem que estar em Deus. Era para o povo confiar em Deus. Na segurança do povo sempre tinha que estar em Deus. Um segundo momento aqui era a preparação, irmãos, que as tribos eram divididas, de maneira que o tabernáculo ficava no meio, uma tribo ao sul, uma tribo ao norte, uma tribo ao leste, outra tribo ao oeste. Ou seja, sempre com a preocupação de preparar, de Deus estar no centro daquele povo. Assim deve ser na nossa vida também, irmãos. Apesar de toda a preparação que a gente tem, de todo o preparo que a gente tem, seguindo já a lógica do primeiro tópico, do nosso cuidado, da força que temos, sempre quem tem que ser o centro da nossa vida é Deus. Porque quando Deus é o centro da nossa vida, irmãos, pode vir o que vier, a gente vai enfrentar. Vai enfrentar o sofrimento, as dificuldades da vida, a provação, a tentação do mundo, principalmente nos nossos últimos dias que a gente tem vivido, irmãos, principalmente as nossas famílias. Olha, irmãos, se nós não estivermos centrados em Deus, nossa família vai sucumbir num piscar de olhos. Por isso que nós temos que estar fortalecidos no Senhor.
Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que nos valer disso, irmãos. Não é nós que vamos guerrear as nossas guerras, é o Senhor que vai guerrear nossas guerras. Então Deus tem que ser o centro desse acampamento. Nós estamos aqui num acampamento solene, onde quem tem seu centro é Deus. Ah, não, eu sou muito bem empregado, eu sou muito bem aposentado, eu tenho uma saúde de ferro. Daí muitas vezes espero ficar sem saúde, espero ficar sem emprego, sem aposentadoria, não sei se fica sem aposentadoria, não vai ficar sem aposentadoria. Mas o que ganha é aquilo que o irmão falou de manhã, é a mesma coisa que pôr um saquetel furado. Por quê? Porque a confiança não está em Deus, está muitas vezes nos recursos que eu tenho, mas depois que eu perco tudo isso, Senhor, agora eu vou na igreja. Não, irmãos, não espere perder tudo não para ir na igreja, vá na igreja, no vigor da sua vida, na força que Deus tem dado a cada um de nós. Não arranje motivo não para não ir na igreja, não arranje motivo para não ir na igreja. Está fria hoje, choveu hoje, né? Está muito quente, naquela igreja não tem ar-condicionado. Não é verdade, irmãos? O que é? São exemplos simples, mas muitas vezes é muito sério, irmãos, que muitas vezes a gente acaba por qualquer motivo para deixar Deus de lado, e Deus não passar a ser o centro da nossa vida. Quando Deus é o centro da nossa vida, o que está ao redor não nos preocupa. Embora nós tenhamos que passar por esse momento, Deus é o centro. Outra coisa importante que fala aqui, irmãos, lá em Números, tratando aqui da ordem do povo, é a confissão, irmãos, de dois instrumentos, que muitas vezes parece ser tão simples, mas é algo tão importante, foi para o povo ali, que foi 2 cornetas de prata, que Deus mandou que Moisés confeccionasse, construísse, fabricasse duas cornetas, para que, a maneira que o sacerdote tocasse a trombeta, o povo sabia, pela distinção do som da trombeta, a hora que Deus ia chamá-lo para o culto, a hora que Deus ia chamá-lo para a batalha, a hora que Deus ia chamá-lo para marchar. Entendeu? Então, a organização de uma nação organizada. O que trata também aqui, irmãos, é essa organização que o povo de Deus tem que ter. Muitas vezes a gente vê e acha, porque a igreja pode ser de qualquer jeito. Não, pode ser de qualquer jeito, não. Tem que ser feito da melhor maneira possível. Sabe por quê, irmãos? Porque no meu trabalho, eu faço tudo certinho. Na minha casa, eu faço tudo certinho. No meu carro, eu faço tudo certinho. Agora, na igreja tem que ser feito de qualquer jeito? Não. O melhor tem que ser feito aqui na igreja. Bem preparadinho. Por isso que é a organização. Então, o povo sabia. A hora que tocava a trombeta, ele teria que marchar, ele teria que guerrear, ele teria que vir ao culto, no holocausto, dependendo do som, do toque da trombeta. E esse toque dessa trombeta, irmãos, ela simboliza o toque de Deus para a igreja avançar, para a igreja obedecer a Deus, para a igreja temer a Deus. Aqui fala no Novo Testamento, lá em Coríntios 15:52 e Apocalipse 8-9, e o capítulo 11 também, das trombetas do Apocalipse, e a trombeta, lá em Coríntios 15, ao ressoar da última trombeta. O toque da trombeta, 2 propósitos. Primeiro, referir-se aos sinais da vinda de Cristo, para reunir o seu povo. Irmãos, o cristão ele não tem que estar preocupado, o cristão verdadeiro, viu? Quando Jesus Cristo voltar, como que eu vou saber que a trombeta você vai saber? Pode ficar sossegado, irmão. Quando a trombeta do último dia tocar, pode ficar sossegadinho. O cristão vai saber.
porque ele está preparado para isso. E tem que se preparar para isso. Tem que estar preparado para isso e tem que se preparar para isso. Que quando eu tocar a trombeta, estou preparado. Porque eu sei do toque. Entendeu? Então, é o preparo da igreja. É o toque da trombeta. E o segundo, a ilustração que traz aqui também, irmãos, é a respeito do toque da trombeta. Era um toque para instruir o povo. Não era um toque para confundir o povo. Esse toque aqui, irmãos, ele traz a alusão, lá em Coríntios também, quanto aos dons da igreja. Que quando Deus dá os dons na igreja, Deus dá o dom na igreja para a edificação da igreja. Ele não dá o dom na igreja para confundir a igreja. Graças a Deus, a igreja presbiteriana, nesse ponto, ela é bem madura, né? Mas a preocupação, muitas vezes, de pessoas, de se achar espiritual por falar em línguas, ou a pessoa se achar espiritual, de, eu para ser um crente útil na igreja, eu tenho que falar em língua. Não tem isso na nossa igreja. Nós estamos falando em língua aqui, a língua de Deus, a palavra de Deus. Então ela tem que ser bem definida. Se o pastor for pregar aqui, irmãos, pode ver que o pastor ele prega. E eu, graças a Deus, tenho entendido muito bem o que o pastor tem pregado aqui. O que o presbítero Ezequiel pregou de manhã, o que o irmão tem pregado. Graças a Deus, tem entendido muito bem, porque Deus tem usado esse dom, o dom da fala, o dom da língua. Mas muitas vezes tem gente na igreja que acha, para ser útil na igreja eu tenho que falar em determinada língua, para ser útil na igreja eu tenho que pregar. A função de pregar aqui, irmãos, não que outro não deva fazer, mas a função de pregar aqui na igreja, Deus colocou o pastor para pregar aqui na igreja, Deus colocou o presbítero Pedro, o presbítero Bede, Jorge, o diácono, o irmão o diácono, colocou aqui, a irmã, a professora de escola dominical. Daí muitas vezes eu acho, não, para mim ser útil na igreja tem que estar pregando. Mas Deus fez todos os pregadores? Não. Deus colocou cada um no seu devido lugar, Deus colocou o irmão orando ali. Mas muitas vezes eu não presto atenção nisso. E eu acho que tem que ter destaque. É isso que ele quer falar aqui, irmãos. Que as coisas da igreja de Deus, irmãos, é tudo bem organizadinho, bem certinho. Não é para confusão. É para preparar um povo para o toque da última trombeta. Não é um povo para viver em atrito e confusão. Então é isso, irmãos, eu querer algo que Deus preparou. E algo interessante aqui, irmãos, que quando tocava a trombeta, era 2 trombetas, era o sacerdote que tocava a trombeta. Então quando um tocava a trombeta, ou trocava as 2 de uma vez, no ponto certo. Quando um tocava, era para um só tocar, só um tocava, para instruir o povo. Agora não adianta eu tocar uma trombeta aqui, o Bede tocar outra trombeta lá, o pastor tocar outra trombeta lá, vira o quê? Vira confusão. Ou seja, o que é isso aí, irmãos? É a organização dentro do povo de Deus. Por isso que Deus distribuiu tudo. Deus colocou pastor, colocou profeta, apóstolo, mestre. Mas Deus colocou também a irmã que ora, que está orando pela pregação, a irmã, o irmão, o diácono que está atendendo a porta. Então é isso, irmãos, a organização do povo de Deus. Deus faz tudo para a edificação do seu povo. Dentro do tópico aqui do tema trombeta, irmãos, Efésios 4, 11 e 12 fala muito bem sobre isso. E, acima de tudo, irmãos, o mais importante, quando há o toque da trombeta, a pregação da palavra dentro da igreja, é a submissão à ação do Espírito Santo, que conduz tudo em triunfo, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva. Aqui, ó, Efésios 4, 11 e 12.
Fala assim, ó, ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esses são os responsáveis por tocar a trombeta. Então, irmãos, o responsável para tocar a trombeta lá no tempo de Moisés era os sacerdotes. Hoje, o responsável por tocar a trombeta são esses que designados na palavra de Deus. Então, não adianta o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre a organização dentro da igreja. A organização dentro da igreja. A igreja tem que ser organizada. Agora, se o irmão está falando, o irmão está pregando, o outro irmão tem que estar quietinho escutando. Se o irmão está orando, o outro tem que estar quietinho ouvindo. Então é isso que ele quer dizer, a organização dentro da igreja. Coríntios 12 vai falar do mesmo ponto, da ação do Espírito Santo dentro da igreja, que é um só Espírito. Há diversidade dos dons na igreja, mas o mesmo Espírito que vai conduzir tudo. Coríntios 12, 4 a 11 vai falar aqui, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Então, irmãos, se você tem um dom dentro da igreja, é visando um fim proveitoso. Deus dá o dom para a igreja, irmãos, para a igreja crescer, e graças a Deus a igreja é dotada de dons, irmãos, para a nossa edificação. Então, o motivo para a gente dizer e fazer coisa errada, nós não podemos dizer que tem, não, ou seja, nós temos muito motivo para dizer que nós fazemos o que é de bom, porque Deus tem usado da sua palavra. A corneta de Deus está aqui, irmãos. A palavra de Deus sendo tocada, irmãos, diariamente, 24 horas por dia. A corneta de Deus está lá na sua casa, lá. Ela não foi feita para ficar dentro do criado mudo, não. Ela foi feita para ser aberta, ser lida. Ah, mas eu não entendo, eu vou ler a Bíblia, mas não entendo, não. A palavra de Deus fala, leia. Quem vai dar entendimento sou eu. Na hora certa eu vou dar entendimento. Então é isso, faça a obra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. O terceiro tópico, irmãos, vai falar sobre a derrota e vitória lá em Ormá, que lá em Números 14, 39, que fala daquele episódio, irmãos. Números 14, se Israel tivesse temido, obedecido a Deus, irmãos, ele não ia, 40 anos não ia perecer naquele deserto, 2 anos ele ia adentrar a terra prometida. Ai, que benção. Mas o que ele fez? Ele foi rebelde a Deus, um povo de dura serviço. O que é dura serviço, irmãos? A serviço aqui o pescoço aqui, um povo que não se dobra, um povo duro, coração duro, né? E Deus chamando aquele povo, falando, vamos, marchem, devem marchar. Quando Deus mandou os espias, Deus mandou 12 espias, chegaram lá em Israel, não era Israel ainda, era Canaã. Eles entraram em Canaã, chegaram lá, viram a terra boa, bonita, a produção. Para trazer um cacho de uva lá da terra de Canaã, precisava 2 homens. Realmente produzia abundância, leite e mel. Mas o povo, em vez de olhar as bênçãos de Deus, Deus falou, vocês vão entrar nessa terra e vão conquistar essa terra pelo meu poder.
começou a olhar pelas dificuldades até chegar lá, olharam homens, irmãos, de 4 metros de altura. E não eram homens de 4 metros de altura, que muitas vezes a gente vê outro, hoje em dia, um jogador de basquete, hoje em dia, nas ligas que nós temos aqui, tem jogador que chega a ter 2,17 m, uma varetona. Me perdoe o atleta de falar assim, mas a estatura dele, ele é fino, para ter agilidade dentro da quadra. Mas naquele tempo lá, irmãos, homens de 2 metros, de 4 metros de altura, lá de 3,5 metros, eram homens bem formados, eram grandão mesmo, era baitomão, né? Chegaram lá, o povo, em vez de ver, não, chefe, esses daí são como mosquito. Não, chegaram lá, voltaram. Perdão, irmãos. Voltaram para cá, pode deixar, Pedro. Voltaram para cá. Eu não estou acostumado. Viu, irmãos? Voltaram para a terra lá, no acampamento, e estavam na expectativa. Como que é a terra lá? Como que é a terra lá? Leia na Bíblia lá, irmãos, a narrativa bíblica. Como que é a terra lá? Realmente a terra é boa. A terra produz em abundância. A terra boa mesmo. Se nós fosse para aquela terra lá, ó a fé deles, nós ia ser um povo próspero. Mas o povo da terra lá é ruim. Tem gigante, pessoas lá que, olha a estatura nossa, porque Israel, a estatura deles era um povo mediano, né? Se pegar um americano hoje, que você vê que os americanos são grandão, boa parte deles, mas Israel é um povo mediano. Vamos por Davi. Davi era um homem de baixa estatura. Olharam, irmãos, para as circunstâncias, não olharam para o Deus da circunstância, que Deus ia colocar, introduzir esse povo. Deus falou para Moisés, vai lá para Faraó, fala para ele, eu vou tirar a nação de Israel do meio do Egito e vou colocá-lo lá dentro da terra de Canaã. Era para ele crer nessa promessa, o povo. Mas o povo, desde o começo da saída do Egito até lá, foi um povo reclamão, um povo murmurento, um povo que falava, não, essas bênçãos não nos basta, não nos dá. Mas Deus falou, eu vou colocar, introduzi-lo nessa terra. Se eu falei que vou introduzir você nessa terra, você vai desbaratar exército. Não, aquele povo foi descrente. Aquele povo foi descrente. Dentro dessa situação aqui em Números 14, 39, 45... já é depois do relatório dos espias, irmãos. Pode ver aqui, ó, se você conseguir, se você ler aqui, ó, no capítulo 12, fala da sedição de Miriam e Arão, que foram penalizados por Deus, fala dos 12 homens que foram enviados, depois fala da sedição do povo, a hora que eles trouxeram o relatório. Daí Moisés intercedeu pelo povo. Deus falou, vou destruir esse povo, eu faço outro povo maior que você, mais numeroso e potente que você, Moisés. Moisés intercedeu pelo povo. Depois lá Deus enviou castigo. Desobedeceu a Deus, não desobedece e fica sem a vara? Não desobedece e levou a varada, boa. Mais de 24 mil pessoas foram mortas ali. Várias pessoas morreram aqui. Daí fala aqui do povo derrotado em Horma. Deus falou para o povo, levanta e marcha e adentra a terra prometida. Não, eles acreditaram na palavra de 10 homens e se rebelaram contra Deus. Depois de se rebelar contra Deus, viu que Deus, né? Eles viram que Deus é Deus? Opa, Deus é Deus. Estamos aqui prestes a entrar na terra prometida. Fazia 2 anos que eles tinham saído do Egito. Não era já para gozar do descanso? Não, o que aconteceu? Deus derrotou, eles falaram, agora nós vamos para a batalha. Deus falou para o agora vocês não vão para a batalha não. Vamos ler o que a palavra de Deus diz aqui, irmãos, ó. Capítulo 14 de Números, versículo 29, 39 em diante aqui, ó. O povo derrotado em Horma. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor
tem prometido, porquanto havemos pecado. Reconheceu que tinha pecado. Porém, Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. E caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e feriram, derrotando-os até a Horma. Ou seja, irmãos, porque desobedeceram. Deus falou para eles marchar. Vamos, levanta Moisés, Josué e Caleb. Nós vamos derrotar esse povo. Esse povo é como um mosquito nas nossas mãos. Como pão podemos devorá-los. Como pão podemos devorá-los. Não vamos não. E Deus penalizou aqueles 10 espias e penalizou o povo também que se rebelou. Enviou uma praga e eles foram mortos. Várias pessoas morreram ali. O que eu quero dizer, o que é o ponto-chave aqui, irmãos? O ponto-chave aqui é... A gente tem que temer a Deus, obedecer a Deus, fazer a obra de Deus. E ter prazer em obedecer ao Senhor. E depois, quando Deus não manda, não adianta a gente querer ir. Não adianta a gente querer ir quando Deus não manda. Então, o povo foi derrotado. Derrotado por quê? Porque desobedeceu a Deus, a palavra de Deus. E Deus falou: esses homens que vocês, esses mais de 600 mil homens que foram contados do censo, não vão entrar na terra de Canaã, porque me desobedeceram, não honraram a minha palavra. E aquele povo foi 40 anos para aquele povo, irmãos, e pereceu aquele povo no deserto. Então, irmãos, isso leva a nós um ponto principal, irmão. Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Eles aprenderam de forma amarga que para prosperar, o povo deveria obedecer a Deus, em vez de seguir o seu coração. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o nosso coração. O coração do homem enganoso. Então, na obra de Deus também, irmãos, no nosso trabalho, na nossa batalha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa confiança tem que estar em Deus, não no nosso coração. Aqui, Paulo exorta os efésios a não andar como os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos, de acordo com a dureza do seu coração. Efésios 4, 17 a 18. E os amigos de Jesus, irmãos, são aqueles que guardam a sua palavra. Se nós somos amigos de Jesus, nós temos que guardar a sua palavra, temos que temê-lo, temos que obedecê-lo, e temos que ter prazer em obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. O último tópico aqui, irmãos, fala sobre a conquista da terra da além do Jordão, que fala lá em Números 21, 35 e Deuteronômio, do 26, 2, do 26 ao 3, 11, que trata desse tema, de quando eles chegaram e derrotaram aqueles reis, quando eles pediram passagem por meio do seu povo. Aqui, o tópico 4, irmãos, já é 38 anos depois do tópico 3 aqui, na cronológica bíblica aqui, entendeu? 21 a 35, Números 21 a 35, isso mesmo. Aqui fala sobre a vitória Seom, sobre Seom, rei de Esbom,
e a vitória sobre Og, rei de Bazã. Foi 2 grandes reis também, irmãos, que quando eles adentraram a terra de Canaã, ou seja, geograficamente, irmãos, falando, se você entender a Bíblia, o continente Egito está no continente africano, mais ao sul. Canaã está mais na área central daquele território, daquele continente. O povo andou pelo deserto 40 anos e entrou pelo norte. Ele entrou pelo norte. Aqui, esse povo estava ao norte da terra de Canaã. Então, Deus chamou o povo e falou para esse povo, vai lá e vocês vão conquistar. Então, isso aqui o que é, irmãos? Eles venceram esses povos pela força do Senhor, e Deus deu vitória sobre Og, sobre Seom. Eram reis grandiosos, poderosos. Og, irmãos, a cama de Og era de 4 metros de comprimento. Era um grande homem. Então, Deus deu a vitória para eles. E aqui fala que, só o pecado poderia prejudicar o povo de Deus. Quando o povo foi sediado pelos amonitas e midianitas, e o pecado da idolatria e da impureza fez com que o povo fosse contaminado. O que isso quer trazer para nós aqui, irmãos, no último tópico aqui, irmãos? Da batalha espiritual, irmãos. Lá em Efésios 6, do 10 ao 20, nós lemos sobre a nossa batalha espiritual, irmãos, que nós não devemos, momento nenhum, nos relaxar quando fala em questão da batalha espiritual, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então, irmãos, nós temos que estar sempre preparados para enfrentar. Aqui, quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomais toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de tiverdes vencido tudo, permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Então, irmãos, essa batalha, ela é constante. Nós não podemos folgar momento nenhum, irmãos. Orar, acordar de manhã orando, lendo, estudando a Bíblia, e daí, durante o dia, constante oração, deitar com leitura da Bíblia, oração e busca do Senhor constantemente. Não podemos folgar, irmãos. Temos, sim, e usar desses meios de graça, irmãos, que Deus tem nos dado, que é a leitura da Bíblia, que é a oração. A igreja cresce, a igreja avança. A igreja não vai temer o inimigo, porque ela tem Deus no centro da sua vida. Ela está com Cristo, ela está com a ação do Espírito Santo. Porque o inimigo, irmãos, o inimigo quer ver o povo à frente. Aqui nós vemos aqui, irmãos, quando Israel ia passar por aquele momento, aqui, Seom, como o próprio autor da lição falou, foi uma inimizade gratuita e despropositada. Eles ganharam aquela batalha e ainda conquistaram suas terras. O território ficou daquém do Jordão para o povo de Deus. Og também. Daí vem aqui o rei de... quando foi contratado Balaão, Baraque contratou Balaão para falar, amaldiçoar o povo de Deus. A maldição de Balaão, Deus convertia em bênçãos. Daí Balaque falava para ele, viu, mas eu estou mandando você amaldiçoar esse povo, você vai abençoar, mas é Deus que fala, não sou eu. Então, irmãos, a igreja não tem que temer as forças inimigas. Nós não temos que temer, nós temos que temer e obedecer a Deus e fazer a obra de Deus cada dia mais. E estar nos revestindo da armadura de Deus para poder resistir e ficar firme, irmãos.
Então, irmãos, vou concluir aqui. O registro dessas batalhas ensina sobre o constante conflito que os crentes enfrentam como exército de Deus. Enfrentamos inúmeras batalhas em nome do Senhor. A vitória é garantida pela bênção recebida, pela intercessão de Jesus, nosso mediador. Nosso dever é permanecer fiéis e obedientes a Deus e sua palavra, confiando em sua provisão e colocando-nos à disposição para o serviço do reino. Aplicação. Como tem sido o seu compromisso com a obra de Deus? Seus ouvidos estão abertos a instruções da palavra do Senhor por meio de seus servos? Tem cooperado com os seus irmãos nas atividades da igreja e na missão da igreja no mundo? Sejamos firmes, combatendo fielmente em nome do Senhor. Irmãos, obrigado pela atenção, que Deus abençoe. Aos irmãos que estão acompanhando pela internet, agradecemos a Deus pela sua oportunidade.